Isaías, capítulo 40, versículos 10 ao 31, é uma passagem da Bíblia repleta de mensagens de conforto e encorajamento. Ela fala diretamente ao coração daqueles que se sentem abatidos, que enfrentam dificuldades ou que questionam a presença e o poder de Deus em suas vidas. Neste texto, o profeta Isaías revela a grandeza do Senhor, descrevendo-o como o soberano Criador de todas as coisas, que também cuida com amor e ternura do seu povo. A passagem em questão é expressa assim na Bíblia: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho da sabedoria? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota num balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputadas menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela correntes de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, e busca para si um artífice sábio, para lhe preparar uma imagem de escultura que não se pode mover. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi anunciado desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Ele é o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem faz sair o seu exército de estrelas, uma por uma, e chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O livro de Isaías é uma das maiores obras proféticas do Antigo Testamento. Nos primeiros 39 capítulos, Isaías adverte o povo de Israel sobre o julgamento divino que estava por vir devido à sua desobediência e idolatria. No entanto, a partir do capítulo 40, Isaías começa a trazer uma mensagem de esperança e restauração, prenunciando o consolo que Deus traria após o período de exílio e sofrimento. Isaías 40, versículos 10 e 11,
apresentam uma visão de Deus como um poderoso soberano que virá com força e autoridade. Contudo, esse mesmo Deus é retratado como um pastor cuidadoso que cuida de seu rebanho com amor e carinho. A imagem do pastor é recorrente nas Escrituras, destacando o relacionamento íntimo e protetor de Deus com seu povo. Aqui, Deus é tanto o Rei glorioso, que exerce domínio sobre todas as coisas, quanto o pastor, que conhece e cuida pessoalmente de cada uma de suas ovelhas. Essa dualidade, poder supremo e cuidado paternal, é fundamental para compreender a natureza de Deus. Ele não é apenas um governante distante, mas um pai amoroso que se importa profundamente com as necessidades e os sofrimentos de seu povo. A referência ao braço de Deus, que domina, sugere seu poder em ação, enquanto a imagem de recolher os cordeirinhos nos braços reflete sua ternura e proximidade. Nos versículos 12 a 14, Isaías utiliza perguntas retóricas para destacar a incomparabilidade de Deus. Ele é aquele que mediu as águas na concha de sua mão, que pesou os montes e os outeiros em balanças, e que conhece cada detalhe da criação. Essas imagens não são apenas poéticas, mas também profundamente teológicas. Elas enfatizam que Deus, em sua sabedoria e poder, é o Criador Supremo que sustenta todas as coisas. Ninguém foi conselheiro de Deus. Ele não precisa de orientação, porque sua sabedoria é infinita e perfeita. Esta seção desafia qualquer noção de que o ser humano, com sua sabedoria limitada, poderia questionar ou compreender plenamente os planos de Deus. A grandeza de Deus é insondável, e isso deve nos levar a uma atitude de humildade e reverência. Nestes versículos, Isaías compara as nações a uma gota em um balde e ao pó miúdo nas balanças. Essas imagens poderosas mostram a insignificância do poder humano quando comparado à grandeza de Deus. Todo o Líbano, com suas vastas florestas e abundância de animais, não seria suficiente para um sacrifício digno de Deus. Isso sugere que nada que os seres humanos possam oferecer é suficiente para corresponder à grandeza de Deus. O profeta sublinha que todas as nações são como nada diante dele. Em um mundo onde muitas vezes colocamos nossa confiança em governos, exércitos ou líderes poderosos, essa passagem nos lembra que todo o poder humano é transitório e insignificante quando comparado ao poder eterno de Deus. Isaías continua sua crítica à idolatria nestes versículos. Ele descreve como os homens criam ídolos de ouro, prata e madeira, mas esses ídolos são inertes e incapazes de mover-se por conta própria. Esta é uma dura crítica às práticas idólatras da época, onde as pessoas colocavam sua fé em deuses feitos por mãos humanas. O contraste entre os ídolos e o Deus vivo e verdadeiro é claro. Enquanto os ídolos são meros objetos inanimados, Deus é o Criador soberano de tudo. Esta mensagem é relevante para nós hoje, mesmo que a idolatria moderna não envolva estátuas de ouro. Qualquer coisa que colocamos acima de Deus, seja dinheiro, poder, status ou até mesmo nossas próprias habilidades, torna-se um ídolo. Isaías nos desafia a abandonar esses falsos deuses e a voltar-nos ao único Deus verdadeiro que tem o poder de salvar e sustentar. Aqui, Isaías faz uma série de perguntas retóricas, chamando o povo a lembrar-se da verdade sobre Deus que foi revelada desde o princípio. Ele lembra ao povo que Deus é aquele que está assentado sobre o círculo da terra, cuja vastidão é tão grande que os habitantes parecem gafanhotos. Esta visão da grandiosidade de Deus deve levar o povo a reconhecer sua supremacia sobre toda a criação. A referência a Deus, estendendo os céus como uma cortina e desenrolando-os como uma tenda, é uma metáfora poderosa que ilustra sua soberania sobre o universo.
Essa imagem nos ajuda a entender que, para Deus, o que é imenso para nós é algo manejável e controlável. Ele é o Criador que estabeleceu os céus e a terra e que governa com poder absoluto. Nos versículos 23 a 24, Isaías afirma que Deus reduz a nada os príncipes e torna os juízes da terra como coisa vã. Esses líderes, que podem parecer poderosos e influentes, são descritos como plantas que, ao serem plantadas, logo murcham e são levadas pelo vento. Esta analogia sublinha a transitoriedade do poder humano e a supremacia do poder divino. Por mais que os líderes humanos tentem estabelecer seus reinos e exercer autoridade, eles são como palha diante do sopro de Deus. Essa verdade deve nos lembrar de que o verdadeiro poder e autoridade pertencem a Deus, e que Ele pode derrubar qualquer governante ou nação conforme sua vontade. Deus, através de Isaías, desafia o povo a compará-lo com qualquer outra coisa. A pergunta retórica, a quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Destaca a incomparabilidade de Deus. Ele é único, santo e separado de toda a criação. Isaías então convida o povo a olhar para os céus e contemplar as estrelas, lembrando que Deus as criou e chama cada uma pelo nome. Este convite para levantar os olhos aos céus e contemplar as estrelas é um lembrete da ordem e do poder de Deus na criação. Cada estrela, por mais distante que esteja, é conhecida por Deus, e Ele mantém todas em seu lugar. Isso nos mostra a magnitude do poder de Deus e deve nos inspirar a confiança em sua soberania. Isaías se dirige diretamente ao povo de Israel, que talvez estivesse se sentindo abandonado ou esquecido por Deus. Ele pergunta: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Esta pergunta reflete um sentimento de desespero ou dúvida, algo que muitas vezes experimentamos em nossas próprias vidas. Isaías responde a essa dúvida, lembrando ao povo que Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Seu entendimento é inescrutável, ou seja, é impossível de ser compreendido plenamente por nós. Esta verdade deve nos encorajar a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos, ou quando sentimos que Ele está distante. Estes versículos finais oferecem uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías reconhece que até os jovens, que são geralmente vistos como fortes e vigorosos, podem se cansar e cair. No entanto, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. A imagem de subir com asas como águias sugere que, com a força renovadora de Deus, podemos superar as dificuldades e desafios que encontramos. A espera no Senhor implica uma confiança ativa e perseverante, sabendo que Ele proverá o que é necessário no tempo certo. Essa promessa nos encoraja a continuar, confiando que Deus nos sustentará e nos dará a força de que precisamos para continuar nossa jornada. Isaías, capítulo 40, versículos 10 a 31, oferece uma meditação profunda sobre a natureza de Deus e nossa relação com Ele. Este texto convida à introspecção, à contemplação da grandeza divina e ao reconhecimento da nossa dependência total dele. Em um mundo onde a busca pelo poder, conforto e segurança muitas vezes nos leva a confiar em coisas efêmeras, Isaías nos lembra que somente em Deus encontramos a verdadeira força e renovação. A primeira, e talvez mais óbvia lição desta passagem, é a incomparável grandeza de Deus. Isaías descreve um Deus que é o Criador de todas as coisas, que mede os oceanos na concha da mão e que estende os céus como uma cortina. Esta visão de Deus deve inspirar reverência e adoração. Ele não é um Deus
criado por mãos humanas ou limitado pelo tempo e espaço. Ele é eterno, todo-poderoso e soberano sobre toda a criação. Essa verdade deve moldar nossa visão de mundo. Em um tempo onde a ciência e a tecnologia nos deslumbram com suas descobertas, é vital lembrar que toda a criação, por mais complexa e vasta que seja, está sob o controle do Criador. Essa compreensão deve nos levar a uma postura de humildade, reconhecendo que somos apenas uma pequena parte da vasta criação de Deus, e que Ele, em sua infinita sabedoria, governa todas as coisas. A soberania de Deus é outro tema central nesta passagem. Isaías afirma repetidamente que Deus é quem sustenta e governa o universo. Nada está fora do seu controle, e sua vontade é perfeita. Mesmo quando os governantes da terra parecem poderosos e invencíveis, Isaías nos lembra que eles são como plantas que murcham e são levadas pelo vento ao comando de Deus. Isso deve nos trazer conforto e segurança, especialmente em tempos de incerteza ou tribulação. Saber que Deus tem um plano e que Ele está no controle de todas as coisas nos permite enfrentar as dificuldades com confiança. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos confiar que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam e o seguem. Uma das imagens mais belas desta passagem é a de Deus como um pastor que cuida de suas ovelhas. Apesar de sua grandeza e poder, Deus não é distante ou indiferente. Ele conhece cada um de nós intimamente e cuida de nós com amor e ternura. Isaías descreve Deus carregando os cordeirinhos em seus braços e guiando suavemente aqueles que estão sobrecarregados. Este retrato de Deus deve nos trazer grande conforto. Não importa quão pequenos ou insignificantes nos sintamos, Deus nos conhece e se importa conosco. Ele está presente em nossas vidas, cuidando de cada detalhe e nos guiando através das dificuldades. Podemos confiar nele para nos proteger e nos sustentar, sabendo que ele é um pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. Isaías também nos adverte contra a idolatria, mostrando a inutilidade de confiar em coisas que não têm vida ou poder. Ele ridiculariza a prática de criar ídolos de ouro, prata e madeira, mostrando que esses objetos não podem fazer nada por si mesmos. Em contraste, Deus é o Criador vivo, que sustenta e governa todas as coisas. Embora possamos não esculpir ídolos físicos hoje, ainda somos suscetíveis à idolatria de outras formas. Podemos colocar nossa confiança em dinheiro, poder, status ou até mesmo em nossas próprias habilidades. Isaías nos desafia a abandonar essas falsas seguranças e a colocar nossa fé somente em Deus. Somente Ele é digno de nossa confiança e adoração. E somente Ele pode nos dar a verdadeira segurança e paz. Por fim, Isaías 40, versículos 29 a 31, oferece uma promessa maravilhosa de renovação para aqueles que esperam no Senhor. Em um mundo onde o cansaço e a exaustão são comuns, esta promessa é especialmente reconfortante. Deus não apenas nos dá forças, mas Ele as renova continuamente, permitindo-nos enfrentar cada novo desafio com vigor renovado. A imagem de subir com asas, como águias, é particularmente poderosa. As águias são conhecidas por sua capacidade de voar alto, acima das tempestades, usando as correntes de ar para se elevar sem esforço. De maneira semelhante, Deus nos capacita a enfrentar as tempestades da vida, não com nossas próprias forças, mas com a força que Ele nos dá. Quando esperamos no Senhor, Ele nos dá a capacidade de continuar, de superar os obstáculos e de avançar com confiança e esperança. Isaías, capítulo 40, versículos 10 a 31, é uma passagem que nos chama a reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, enquanto também nos convida
a confiar em seu cuidado amoroso. Deus é incomparavelmente grande, o Criador de todas as coisas, e sua sabedoria e poder estão além da nossa compreensão. Contudo, Ele também é o pastor que cuida de cada um de nós com ternura e compaixão. Este texto nos desafia a abandonar qualquer forma de idolatria e a colocar nossa confiança total em Deus. Ele nos lembra que o poder humano é passageiro, mas o poder de Deus é eterno. E, talvez mais importante, ele nos oferece a promessa de renovação e força para aqueles que esperam no Senhor. Que essa mensagem possa nos encorajar a buscar uma relação mais profunda com Deus, reconhecendo nossa total dependência dele e confiando em sua provisão e cuidado em todas as áreas de nossas vidas. Ao fazer isso, podemos encontrar a força e a renovação de que precisamos para continuar nossa jornada de fé, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua grandeza e soberania sobre toda a criação. Reconhecemos que sem ti somos frágeis e dependentes. Ajuda-nos a abandonar toda forma de idolatria e a confiar somente em ti. Dá-nos a sabedoria para ver o teu cuidado em cada detalhe de nossas vidas. Renova nossas forças quando estivermos cansados e nos dá a paz que excede todo entendimento. Capacita-nos a enfrentar os desafios com confiança em teu poder e amor. Que possamos sempre lembrar que tu és nosso pastor, que nos guia com ternura e compaixão. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.